É. Sem chance. As pessoas vão ter medo de ir para Congresso. A gente estava com uns 430 inscritos, agora a gente teve reunião de manhã. O Braulio, inclusive, falou que a gente teve 20 cancelamentos só. Então, acho que está todo mundo meio com esperança. O de Gramado? Isso. Mas eu acho que as pessoas vão ter receio no começo. A aula também vai ser bem complicado, porque vai ter que medir a temperatura de todo mundo, vai ter que fazer um controle rigoroso. Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, senão eu vou ficar fazendo barulho. Eu também até achei que fosse o meu. Vou desligar aqui. O áudio não tá. Tá todo mundo com o áudio bloqueado, né? Isso. O pessoal da técnica já colocou, daí o pessoal vai participando pelo chat. Ok. Alô? Que bom, aí a gente pode falar absurdos aqui, ninguém vai falar nada. Ou só vai escrevendo ali. É. Esse Zoom aqui é profissional, né? A conta da OAB, daí tinha um limite de 500 inscrições, a gente estava agora de manhã com 460 e pouquinho. Esse é o profissional quase, eu acho que é o segundo maior. Tem um de 1.000. Eu acho que acima de 1.000 tem que encontrar autorização. Eu tenho um de 100 só. E agora o Google, que não é bobo, também tem o próprio, né? E será que não tá saindo o áudio lá? Oi? O que eu fiz? O pessoal da técnica, que assim que me der o ok, que tá todo mundo na sala, daí pode me... Tem 100 pessoas ainda. As pessoas estão entrando, doutor Conrado, e todos já estão vendo e ouvindo os senhores. Tá. Sim. Uhum. Tem 111.
Meu amigo, acho que vamos começando, daí o pessoal que está entrando pode ir participando, até para não atrapalhar os teus compromissos, né? Então, quero dar o bom dia a todos e a todas aqui. Então, nós estamos em mais um evento da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OAB do Rio Grande do Sul. Esse é o nosso primeiro evento nesse novo cenário nacional e internacional, em que nós agora vamos seguir uma agenda de eventos usando a plataforma Zoom, fora as nossas reuniões ordinárias. A nossa comissão especial tem reuniões mensais. Nós temos aí quase 70 advogados participantes e atuantes, né, fora aqueles que eventualmente participam. Mas muito feliz de estar pela primeira vez nesses 80 anos de história da OAB do Rio Grande do Sul, tendo uma comissão específica para lidar com o direito de família e o direito das sucessões. Hoje, para iniciar, então, esse novo momento vivenciado pela sociedade, a gente tem a presença virtual também, como de todos nós, do professor Flávio Tartucci, que é uma das grandes referências do direito civil. O professor Flávio Tartucci é pós-doutorando e doutor em Direito pela USP, ele é coordenador do mestrado em Direito da Escola Paulista de Direito, é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, é presidente também do IBDFAM no estado de São Paulo, além de ser advogado, consultor jurídico e parecerista, e, como eu falei, uma das grandes vozes aí na literatura jurídica. Então, professor Flávio, eu agradeço, em nome da OAB do Rio Grande do Sul, pela sua disponibilidade, e aviso aos colegas que estão participando que eles podem, então, mandar as perguntas via chat, que ao final, a gente tendo tempo, o professor Flávio vai ter a disponibilidade de responder. Então, professor Flávio, muito obrigado pela disponibilidade e a fala é sua. Bom dia a todos os colegas, amigos aí do Rio Grande do Sul. É uma grande honra poder participar desse primeiro evento aqui da OAB do Rio Grande do Sul, atendendo ao convite do professor Conrado Paulino, meu colega também de IBDFAM, um jovem que nem vou falar promissor. Às vezes as pessoas me chamam de jovem, eu já estou indo para os 50 anos, eu não sei que juventude é essa. Até porque o corpo já começa a sentir, né? Então, eu não sei que juventude é essa. Eu vou dizer já um jurista já conhecido, já consolidado, e então é uma grande honra poder participar. As pessoas que estão tendo dificuldade de entrar, quando vocês entrarem na sala, a dificuldade do áudio, do lado esquerdo tem uma opção, entrar com áudio. O meu está em português, né? Então, do lado esquerdo, eu acho que é a primeira opção. Lado esquerdo embaixo, tem o vídeo, tem o áudio, tem a opção para vocês entrarem com áudio. Se for em inglês, eu não sei como é que está em inglês. Eu acho que alguém aqui até falou aqui a opção em inglês. Join with computer audio, isso mesmo. Então, join, isso mesmo. Então, essa opção, join with. Meu sotaque é do Texas. Como eu sou mineiro, viu, Conrado? Aí eu fiquei com o sotaque do Texas. Bom, mas é uma grande honra, como estava dizendo a vocês, e
eu estava falando rapidamente com o Conrado, já, como que eu vou dizer, já se preparem para um bom tempo a gente ter os nossos eventos por esse canal, né? Eu acho que esse canal, o Instagram, eu gosto mais do Zoom. Eu acho que o Zoom é mais profissional, né? Ainda mais quando é o Zoom com assinatura, porque propicia aí um controle maior. Teve alguns problemas com o Zoom de privacidade, mas nesse sistema profissional os senhores podem ficar tranquilos, porque a gente tem um controle, a OAB está controlando todo mundo que entra. Eu tenho um Zoom profissional também, então eu sei como que funciona. Bom, eu estava dizendo, né? Eu acho, como eu também organizo eventos, né? O nosso congresso do IBDFan de São Paulo deve ser por essa plataforma também, em setembro, né? E o IBD Conte mesmo, também, Instituto Brasileiro de Direito Contratual, a gente deixou o evento para o ano que vem e realmente nós vamos seguir com essa plataforma por um tempo. Bom, eu quero dizer, antes de mais nada, que antes de entrar no tema de alimentos, que eu sou um civilista, né? Sou um civilista que estuda todo o direito civil. Eu sou um civilista que estuda desde a parte geral até o direito das sucessões. E como bom civilista, a nossa geração também é assim, as gerações anteriores dos civilistas também. Os civilistas existem na face da Terra há mais de 2000 anos, antes de muitos istas que surgem hoje, né? Istas até mais agressivos que temos por aí, mas o civilista, por concepção, ele é um pessimista, né? Ele é ou um realista ou um pessimista. Eu gosto sempre de dizer que as minhas palestras, as minhas análises e as minhas exposições sobre a Covid-19 são exposições, no mínimo, realistas, né? Então, eu particularmente acho, e isso já está sendo confirmado, que não é só uma crise de 3 meses, como alguns otimistas pensaram, né? Eu acho que é uma crise de 2 anos, talvez mais. Nós teremos, se a gente ler sobre outras pandemias, mais de uma onda. Teremos segunda ou terceira onda. A segunda onda de pandêmica costuma ser a mais agressiva e deve começar a pegar os países da Europa, né? Os países que estão abrindo, né? Já está acontecendo na Alemanha, por exemplo. Então, eu acho que, no mínimo, é uma crise que vai perdurar por alguns anos e nós temos que nos adaptar. E o tema de alimentos também tem que se adaptar. Eu vou aproveitar que nós estamos no evento da OAB. Aliás, essa semana é a semana da OAB, porque eu participei também de um debate lá da ESA Nacional com o Rony e com o Anderson Schreiber, né, para falar um pouco também do que eu tenho visto aí de perspectivas para o nosso meio, para o nosso mercado, né? E, por coincidência ou não, o primeiro parecer jurídico que eu já dei na realidade da Covid-19, foi até um parecer para o Rio de Janeiro, foi sobre alimentos. Foi sobre alimentos. Então, eu quero situar o que nós temos de realidade social, jurídica, hoje, o que a gente tende a ter no futuro, para que a gente saiba como trabalhar com a categoria jurídica dos alimentos a partir de agora, né? Já lembro aos senhores também, isso é importante, que ontem a Câmara dos Deputados aprovou o projeto 1179 de 2020, né? Tivemos ali algumas alterações, eu participei desse projeto, fiz sugestões, algumas foram adotadas, né? Ontem mesmo, tentando aí uma articulação, mas não conseguimos, né? Eu mandei emendas também para a Câmara dos Deputados, para o deputado Valdemar Macris, aqui de São Paulo. Uma das propostas era sobre guarda, a mesma proposta que tinha sido debatida no Senado, mas não foi inserida nenhuma previsão sobre guarda de filhos no projeto 1179. Lembrando que o projeto de lei 1179, ele trata de um regime transitório para tempos de pandemia, uma espécie de um mini código civil para resolver os problemas nesses tempos pandêmicos. Então, ele trata desde prescrição, passando por contratos, pessoa jurídica, questões condominiais, chegando até o direito de família e das sucessões. E não tivemos debate sobre a questão de direito de família ontem, ficou só o artigo de alimentos, que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, e as emendas que foram debatidas ontem eram emendas de outros temas, né? Eu fiquei 4 horas e meia assistindo o debate na Câmara dos Deputados e ter que aguentar também outras questões fora do nosso contexto, né? Mas, para mim, eu gosto de ver
esses debates no Congresso Nacional, porque de uns tempos para cá eu tenho procurado atuar diretamente no Congresso para tentar, eventualmente, contribuir com mudanças legislativas. Então, é sempre uma lição para a gente sentir o que pode passar e o que não pode passar em mudança legislativa no nosso Congresso Nacional. Ontem, uma proposta de emenda era sobre dever de negociar. Aliás, era uma proposta do deputado Molon, a partir de um texto do professor Anderson Schreiber e do desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. E também tinha uma proposta sobre condomínio, um debate sobre condomínio que acabou passando o texto que diz, eu não sei se os senhores viram, que o síndico pode impedir que pessoas entrem, pode impedir festas e reuniões em áreas exclusivas até, né? Para acabar com essas festinhas. Alguns falam aí que é o efeito... Eu esqueci o nome daquela influencer que fez a festa. Qual é o nome, Conrado? É a Pugliese. Isso, Gabriela Pugliese, isso mesmo. Então, foi a previsão que o deputado Henrico colocou, muito preparado, aliás, doutor em Direito Civil, pela Federal do Rio Grande do Sul, o Henrico Isassi, eu acho que é o nome dele, é daqui de São Paulo, e acabou colocando essa previsão, é a previsão Gabriela Pugliese, né? Mas, em relação ao nosso tema de alimentos, nada mudou. Algo que foi debatido logo quando veio a pandemia, sobre a impossibilidade de prisão civil em regime fechado do devedor de alimentos, né? Eu sei que várias pessoas criticaram isso chegou no meu radar, né? Eu, às vezes, não consigo ver tudo, mas eu tenho 2 assessores de redes sociais que me mandam aí, eventualmente, até manifestações contrárias, críticas que são feitas. Então, eu sei que muitos advogados criticaram, especialmente advogados de direito de família, porque a prisão civil em regime fechado, que está no Código de Processo Civil, é uma arma muito forte dos credores, não há a menor dúvida. Mas nesse momento de escolhas trágicas, e a gente poderia falar aqui de escolhas mais trágicas do que essa, né? E também de uma realidade de traumas que teremos depois de tudo isso que nós estamos passando, eu acho que nesse momento não há outra alternativa. Mas eu vou voltar a esse tema mais à frente, né? Eu gosto muito de um texto, e já adotei, e vou adotar nos livros do ano que vem, um texto do professor Simão, né? O professor Simão é uma referência, para mim, é meu supervisor no pós-doutorado, lá da USP, meu coautor também no Código Comentado, em que ele fala de 3 realidades, né? Realidade A, realidade B e realidade C. A realidade A, ela acabou, ele diz aqui no Brasil, em março de 2020, né? E ele diz que a realidade A era uma realidade de abundância, da bela época, uma realidade de aí da minha parte, de hiperconsumismo, hipercapitalismo, e realmente é uma época de ouro que nós vivemos. O próprio Harari diz isso no final do Sapiens, né? Desde 1945 para cá, a humanidade ela foi se aperfeiçoando, caminhando o Homo sapiens para se transformar em Homo Deus, porque o Sapiens ele venceu a guerra, a fome e a peste, né? Em certa medida, essa realidade acabou porque veio a peste, a gente tem um clima de guerra. Eu não sei aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especificamente, mas o clima aqui na cidade de São Paulo é um clima péssimo, é um clima mórbido, é até complicado sair de casa, né? É um clima horroroso, ainda mais com o frio que chegou agora, dias cinzentos nos últimos dias. Então, o clima aqui é péssimo. Eu saí essa semana, terça-feira, para fazer exame de Covid, né? E porque a gente estava com suspeita, deu negativo. Mas é um clima horroroso, né? Não sei qual é a realidade que vocês têm aí no Rio Grande do Sul, mas a nossa aqui é duríssima, né? Então, essa realidade há, e isso impacta muito no direito de família. A gente falou aí da senhora Pugliese, né? E uma reflexão: o que adianta hoje ficar apostando sobre luxo e viagens, por exemplo, em rede social, né? O que adianta ficar expondo uma vida de luxo, uma boa vida, quando a grande maioria da população está já passando por dificuldades, né? Então, nisso, nós entramos na realidade B, que é a realidade da pandemia, que começou em março de 2020 e não sabemos até quando irá essa realidade B. Irá até quando o ser humano conseguir controlar o vírus, né? Que, sendo otimista,
pegando aí as vacinas que foram desenvolvidas em menor espaço de tempo, entre 1 ano e 1 ano e meio do surgimento da doença, né? Não só a vacina, como também medicamentos que são medicamentos eficientes para controlar o vírus. Então, nós vamos, dentro dessa realidade B, nós vamos até um período que nós não sabemos. E depois teremos a realidade C, que é a realidade pós-pandemia. Se a gente ler um pouco sobre essa realidade, eu recebi um estudo, depois eu posso mandar para o Conrado, é um estudo de futurologia feito por cientistas europeus e americanos que mostram 3 panoramas possíveis para a Europa e para os Estados Unidos se a pandemia durar 1 ano e meio, né? Os 3 panoramas são trágicos. Um panorama é chamado de pirâmide, que vai gerar uma concentração econômica ainda maior, e uma pobreza generalizada. O segundo panorama é chamado de Leviatã, que é uma alta intervenção do Estado para, eventualmente, até distribuir rendas. Nesse contexto, imposto, por exemplo, sobre grandes fortunas, restrição de liberdades individuais. E, por fim, a última realidade, que é chamada de jardim, ou vida comunitária, que seria uma volta ao período medieval, de pequenas comunidades de subsistência e de fragmentação política e social. Quer dizer, os 3 panoramas são péssimos. De fato, a pandemia mostra que teremos uma crise econômica imensa, né? Muitos senhores já começaram a sentir, porque o mês de abril é um mês que a gente ainda colheu frutos dos meses anteriores. O mês de maio já começa, já estamos no meio, né? Para muitos de vocês, e eu sei, porque eu falo com muitos colegas, já é de uma realidade modorrenta, está meio tudo parado, e o que eu quero dizer para vocês é que isso tende a piorar, né? Isso tende a piorar. Nós vamos continuar trabalhando, meus caros. Advogados sempre têm trabalho, ainda mais com os problemas que serão gerados pela pandemia na área de direito de família, inquestionável o aumento da violência doméstica, o aumento dos divórcios, e no direito das sucessões nem preciso entrar mais em detalhes, porque teremos aí um final trágico, né? Mas é claro, nós vamos trabalhar mais. Como haverá um empobrecimento geral, eu sinto em dizer a todos que todos nós ficaremos mais pobres, haverá um empobrecimento de todos que estão aqui, sem exceção, seja o advogado que está começando agora, o advogado que montou o escritório agora, seja alguém com mais experiência, com 20, 30, 40 anos de advocacia, ou será uma diminuição de ganhos para todos, sem exceção, né? Sem exceção, todos vamos perder, todos iremos empobrecer. Isso é inquestionável, né? O que serve até um pouco de alento é que os advogados sempre conseguiram se adaptar, os advogados sempre conseguiram dar lastro às coisas, e os advogados sempre estiveram, desde as civilizações mais antigas, sempre estiveram no topo das civilizações para dar lastro às coisas, para fundamentar as coisas. Sabe que às vezes eu saio aqui em casa, aqui do lado de fora, aqui do meu escritório, eu olho para essa cidade de São Paulo, e eu tenho uma vista da cidade como um todo, uma baita de uma cidade imensa, e eu olho e penso assim, poxa, o que adiantou construir tudo isso aqui? Se um ser microscópico colocou toda a cidade em refém, né? Se colocou toda a riqueza de joelhos, o que adiantou, né? Falando em São Paulo, que é tida como capital, por exemplo, da gastronomia, né? E tudo isso eu vou usar mais à frente quando eu for tratar de alimentos, há uma estimativa de que 50% dos bares e restaurantes irão quebrar aqui na cidade de São Paulo, né? Os Estados Unidos estima aí uma quantidade de 50 milhões de desempregados. 50 milhões de desempregados na maior economia do mundo. PIB mundial caindo entre 5% e 10% esse ano ainda, né? Então, claro que tudo isso, esse empobrecimento em geral, as pessoas às vezes não conseguem perceber, né? Então, às vezes a gente vê foto ainda da crise de 29, as pessoas na rua, né? As pessoas se aglomerando na rua para pegar comida, isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Ou as pessoas na porta de um banco para pegar os R$600. Então, quer dizer, as coisas mudaram um pouco, mas são as mesmas imagens que a gente via em 1929.
E nesse contexto, claro, o direito de família muda, há um empobrecimento geral, como eu já falei agora há pouco, nós vamos trabalhar muito mais e cobrar muito menos do que a gente cobrava. Né? Porque as pessoas também vão ter dificuldades de pagar. Isso é inquestionável. Né? Aquele hipercapitalismo, aquelas bolhas econômicas que nós vivenciamos até pouco tempo, elas vão desaparecer. Né? Então, vejam, a questão dos alimentos. Vamos começar pelo final, que é a questão da prisão civil do devedor de alimentos, em regime fechado. Realmente, neste momento pandêmico, em que nós temos até a soltura de pessoas que são condenadas com menor potencial ofensivo, não há nenhuma razão de se manter preso em regime fechado um devedor de alimentos. Não há nenhuma razão. Eu tenho dúvidas, sérias dúvidas, se na realidade C, que é a pós-pandêmica, se a prisão civil em regime fechado, pensando no panorama de empobrecimento geral, se isso vai subsistir ou não. Eu tenho dúvidas. Porque a cabeça dos juízes, dos árbitros, ela vai virar a chave. As cabeças irão virar a chave. Né? Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Eu vou dar um exemplo de locação e vou dar um exemplo de alimentos. Entre alguns critérios que eu acho que a gente não utilizava sobre questão de negociação de valores devidos e eu acho que os julgadores irão considerar. Né? Na verdade, hoje, na realidade que nós vivemos, o tema mais explosivo é o tema de locação. Não há a menor dúvida. Né? E é o que mais gera debate, é o que mais gera dúvida. E eu até achava que deveria ter uma regra com um padrão de negociação para locação, mas o projeto acabou não trazendo. Muito bem. Vamos imaginar o seguinte. O locatário, eu vou pegar um caso de locação comercial, tá? E é um caso real, um caso que chegou para mim logo que a pandemia começou. Então, o sujeito é locatário comercial e a loja dele está fechada por determinação do governo. O governo do estado de São Paulo, a loja dele está fechada desde 15 de março. A loja lá na Avenida Paulista, loja bonita, lado esquerdo. E aí, ele não tem como trabalhar mais na loja, tem vários empregados nessa loja, ele manda uma carta para o locador, dizendo o seguinte, olha, eu devo ficar fechado em março, abril e maio. Eu não vou conseguir pagar o valor locatício, eu estou te propondo pagar 10, 20, 30% e depois diluir o restante. O locador não aceita a proposta, mantém-se intransigente, não aceita, inclusive essa iniciativa, o locatário fez essa notificação, colocou-se à disposição para negociar, o locador permanece inerte e entra com a ação de despejo. O locatário alega que procurou, foi transparente, tentou negociar, tem 50 empregados nessa loja, paga os tributos regularmente, gira muitos negócios nessa loja, aliás, tem outros negócios também, e argumenta que sempre tentou negociar, mas o locador foi intransigente. Ok. Os senhores acham que o juiz vai decretar o despejo? Claro que não vai. Porque existem outros interesses envolvidos nesse caso. E existe a questão do dever de negociar, a questão da transparência, a questão de estar disposto a sentar numa mesa e ser ou não intransigente para a negociação. Isso vai ser levado em conta nas questões contratuais. E outra coisa que eu tenho defendido também nas questões contratuais, e é uma tática muito boa para ser utilizada também em ação de alimentos. Abrir as contas. Mostrar que está passando por dificuldades. Mostrar que não tem condição de pagar. Isso vai ser, na minha opinião, muito valorizado a partir de agora. Vamos pensar um caso de alimentos agora. O sujeito era um vendedor dessa loja. Devia alimentos. A loja está fechada. Ele está recebendo só o auxílio emergencial.
pagava um valor de alimentos que era proporcional, inclusive, aos ganhos que ele tinha nessa loja. Não tem mais como trabalhar. Primeiro, não é possível prender esse devedor nesse período por tudo aquilo que eu expliquei. Sendo comprovada a mudança do binômio, especialmente a possibilidade, é claro que o valor locatício também será revisto. O que eu tenho de sensação, claro, as necessidades são mantidas, mas o que eu tenho de sensação é que os valores alimentares tendem à redução. Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu tenho feito essa pergunta para todos os meus alunos, as minhas aulas especiais. Eu tenho 2 turmas de especialização em Direito de Família na Escola Paulista de Direito, uma com 70 alunos, outra com 50, 60, são advogados muito atuantes. Na turma semanal tem advogados, especialmente advogados que trabalham nos principais escritórios de Direito de Família aqui de São Paulo, das rainhas, princesas do divórcio, todo mundo que a gente conhece, né? As despesas de vocês, desde que a pandemia começou, elas diminuíram? Podem responder no chat. Deixa eu ver aqui. Bom, quem está respondendo não, é bom, então, cortar as coisas aí, porque o panorama futuro é péssimo. Bom, aqui em São Paulo, o que eu tenho visto é que os meus alunos têm dito, e é o que eu tenho visto aqui do ponto de vista prático, as despesas diminuíram e muito, de 30% a 40% houve uma diminuição de despesas. E é o que eu também, aquilo que eu falo, cada um tem uma realidade, né? Falando da realidade que eu vivo aqui em São Paulo. E eu sempre digo para os meus alunos de Direito de Família, né, as despesas e os ganhos também podem ter diminuído. Mas o que eu sempre digo para os meus alunos, especialmente alunos de Direito de Família, é que nós, com exceção dos defensores públicos, ou exceção de, eventualmente, um ou outro advogado que me assiste aqui, nós trabalhamos com um direito de família de classe média e classe alta, né? E a classe média e a classe alta terá aí um corte de despesas. Claro que todo mundo sabe, pelo binômio necessidade e possibilidade, eu preciso de uma análise do caso concreto, sempre em matéria de alimentos. Mas eu gosto sempre de lembrar, primeiro, que eu tenho que olhar para a necessidade para depois olhar para a possibilidade. O grande problema é que se inverte, olha-se para a possibilidade para depois olhar para a necessidade. A ordem é olhar primeiro para a necessidade para depois olhar para a possibilidade. E sendo comprovada uma diminuição, esse parecer que eu atuei, por exemplo, havia uma prova concreta de que a escola também é outra realidade. O parecer foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro surgiu uma lei estadual, que depois os efeitos foram afastados por decisão judicial, prevendo uma obrigatoriedade de diminuição das mensalidades escolares em 30%. 30%. E aí o que aconteceu? Vieram decisões judiciais, a lei caiu, mas as decisões judiciais acabaram seguindo a ideia que estava no projeto. E depois, no final, as próprias escolas do Rio de Janeiro acabaram diminuindo voluntariamente o valor das mensalidades por 30%. Conrado, o que está acontecendo aí com as escolas? Estão diminuindo? Porque aqui em São Paulo é uma intransigência absurda. Quem está diminuindo 10%. No máximo. Porque porque na verdade a alegação é que o ensino está sendo prestado, né? Então só aquelas de ensino realmente inicial, o resto, pelo menos que eu tenho notícia, é de uma redução muito pouco, ou não reduzir. Sim, sim. Aqui, principalmente colégio que tem um público muito grande, um público, aqueles colégios da moda, por isso que eu falo que é a advocacia de classe média e classe alta, né? Tem uma carta famosa de um colégio aqui de São Paulo, famosíssimo, né? Que ela fez uma carta em resumo assim: olha, já demos desconto de 10%. Somos uma escola com 100 e tantos anos de tradição. Temos mais de 5.000 alunos. Temos fila de espera. Então não vamos dar desconto algum. Esse é o tipo de arrogância, esse é o tipo de petulância empresarial que uma pandemia como essa faz isso, ó. Faz isso, né?
Até porque muitas escolas deram férias, mas, na verdade, vão ter que rever. Porque não sei se as aulas voltam em agosto, setembro, né? Porque lá na escola, no grupo SEB, né, que a Escola Paulista de Direito faz parte, já começamos a debater como vai ser a aula do futuro. Imagina isso para a criança. Todo mundo que entra na escola tem que passar pelo termômetro de testa. Quem tem mais de 37 graus vai mandado para volta para casa. Todo mundo de máscara. Tem que ter distanciamento entre os alunos. Não vai poder ter sala fechada. Todas as salas com salas abertas. Imagina isso. E eles achavam que iam voltar em julho, né, em agosto, já não vai dar para... Não sei aí no Rio Grande do Sul, mas aqui em São Paulo, não. Nós devemos ter um lockdown muito em breve, especialmente na cidade de São Paulo. Então, a perspectiva para voltar à aula já passou para final de agosto, para setembro, e mesmo assim nesse contexto que eu acabei de mencionar. Eu estou falando de educação básica, tá? A faculdade, pós-graduação, eu acho que é possível adaptar para o sistema remoto, que não é sistema EAD, sistema remoto, de aula ao vivo, e isso já vem acontecendo. Acho que as faculdades vão ter que fazer isso, é inquestionável, é inevitável. Acho que também até mestrado e doutorado vai acabar indo para o sistema remoto, o que sempre havia uma resistência quanto a isso, mas deve acabar indo para o sistema remoto. Mas então, senhores, nesse caso que eu atuei, que é lá do Rio de Janeiro, já havia lá uma prova, não é o objeto principal do parecer no primeiro momento, porque o parecer dizia respeito à questão de alimentos para o cônjuge, que eu vou falar no final, mas isso foi argumentado porque era um parecer para ser utilizado no futuro. E o parecer mostrava que realmente já havia ali uma diminuição de despesas escolares, por exemplo. É aquilo que eu gosto sempre de dizer. Eu já vi que tem gente aqui se manifestando de Minas, até daqui de São Paulo. A gente tem que analisar a realidade, ainda mais no tema de alimentos, que é um tema sociológico, digamos assim, porque trabalha com o binômio conhecido da necessidade e possibilidade. Por isso, aliás, que eu tenho dificuldades de aceitar súmula sobre matéria de alimentos. Especialmente súmula do STJ. Por quê? Porque geralmente a súmula tem um caráter generalista e que vai ter problemas dependendo da região do Brasil. Dependendo da região, teremos problemas. Bom, então eu tenho uma percepção de que a necessidade ela vai ser alterada com a pandemia. Então, se a necessidade será alterada com a pandemia, não sei de novo, a realidade de vocês é diferente da minha. O que eu tenho visto em São Paulo? Uma diminuição, inclusive o Brasil teve deflação, teve coisa que aumentou de preço, mas no geral, o preço das coisas aqui em São Paulo desabando. Desabando. E os advogados que têm minha idade, né, os advogados que, depois dos 40 anos, a gente chega no momento da advocacia na vida que a gente gosta de gastar com restaurante, com viagem, né? Isso acabou. Restaurantes fechados e viagem, não sabemos nem quando elas serão retomadas. Então, daí, nessa vida de classe alta, que é de muito dos clientes de vocês, as despesas diminuíram. Como outras despesas, essas despesas voluptuárias, digamos assim, sem falar nas despesas necessárias. Então, eu vislumbro, além de uma restrição quanto à prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado, acho que será substituído no futuro, paulatinamente, pela prisão em regime domiciliar, o que não afasta a possibilidade de cobrança dos valores em aberto. Eu, olhando para o futuro, tendo a perceber que haverá também uma diminuição dos montantes, o que, claro, tem que ser analisado caso a caso. Tem um texto muito bom da Marília Xavier, que ela publicou no Conjur, né, que ela trata justamente dessa questão que os aventureiros não podem pedir pura e simplesmente a redução dos alimentos, né? As pessoas se aproveitarem disso pura e simplesmente para pedir a redução. Claro que é necessário analisar caso a caso. Bom, vamos falar um pouco sobre alimentos entre os cônjuges, né? Porque esse é um tema que teve uma mudança na jurisprudência do STJ
porque o STJ há tempos, isso está inclusive em tese lá na ferramenta Jurisprudência em Teses, tem uma delas que é só sobre alimentos, e está lá essa afirmação de que os alimentos entre os cônjuges têm caráter excepcional e transitório, sendo em regra, claro que existem exceções, sendo fixado por um período até que o cônjuge volte ao mercado de trabalho. Bom, esse é um tema muito delicado, eu concordo com esse entendimento do STJ, sei que tenho vários colegas que discordam, o professor Rolf, por exemplo, tem as suas ressalvas. No Tratado de Direito de Família do IBDFAN, que está aqui em cima, nós dividimos um tema de direito de família e nós temos uma visão bem antagônica a respeito dessa questão dos alimentos entre os cônjuges. Na minha leitura, isso tudo começou no STJ com um julgado da ministra Nancy, que ficou conhecido como o caso da psicóloga dos Jardins, é um caso aqui de São Paulo, de uma senhora que já recebia uma pensão elevada e queria aumentar o valor da pensão. O julgado é de 2008, na época ela recebia 10 mil, queria aumentar para 12. E houve um pedido reconvencional para exoneração, o TJ de São Paulo aumentou o valor, na verdade, e a ministra Nancy mandou exonerar, dizendo que ela já tinha renda, ela atendia no escritório, era professora universitária, já recebia valores de aluguéis de imóveis, a partilha dos bens do casal, e que, portanto, ela poderia subsistir. Ela poderia subsistir com os valores da renda própria. E nesse julgado é interessante porque o argumento dela era o seguinte: olha, eu deixei de viajar para o exterior com frequência, eu tive que dispensar o motorista e o caseiro da minha casa aqui nos Jardins, eu tive que... Eu diminuí a quantidade de saídas para restaurante. Então, esses argumentos, até no passado, quem advoga há mais tempo deve se lembrar que existia uma posição de que os alimentos visavam manter o status quo. Isso, na verdade, caiu em parte. Porque nesse julgado se entendeu, entre outras coisas, que ex-cônjuge não é profissão. E que, como a mulher está plenamente inserida no mercado de trabalho, voto da ministra Nancy, não caberia fixar os alimentos de forma continuada, sem termo final. Agora sai um outro julgado do STJ esse mês, de maio, confirmando esse entendimento e trazendo a ideia de que outras questões devem ser levadas em conta, além da juventude, a condição do trabalho e também um prazo para fixação desses alimentos. Geralmente o prazo é de 2 a 5 anos de fixação desses alimentos até que o ex-cônjuge volta para o mercado de trabalho. Eu concordo totalmente com essa tese. Aliás, afirmo isso no meu livro. Alguns julgados adotam essa expressão que os alimentos não podem gerar dondoquismo familiar. Dondoquismo social, dondoquismo familiar. E então é o entendimento. Isso vale tanto para um quanto para outro, mas nós sabemos que geralmente o que acontece no caso concreto é que as mulheres pedem alimentos para os homens. Eu já vi caso em sentido oposto, mas é mais raro. Né? Acho que a ministra Nancy é a principal referência no STJ a respeito desse tema. Saiu agora um livro em homenagem a ela. Eu escrevi com a professora Giselda e a gente mostra vários julgados ali em que ela acabou sendo referência em matéria de alimentos, inclusive esse. E acho que, com a pandemia, esse entendimento tende a ser confirmado como ainda mais aprofundado diante das mudanças pelas quais nós vamos passar. Já estamos passando na realidade B e passaremos na realidade C. O livro, acho que é Jurisdição e Direito Privado, ele está lá embaixo, em homenagem aos 20 anos da ministra Nancy no Superior Tribunal de Justiça, acabou de ser publicado, aliás, ia ter o lançamento agora, mas a pandemia matou o lançamento. Então, o lançamento deve ficar para o ano que vem. Então, eu acho, senhores, que tudo isso acaba levando e trazendo uma outra reflexão também em matéria de alimentos. Ontem havia uma proposta que acabou não passando, parece que vai ser feita essa proposta por um outro caminho, que havia uma proposta ontem, acho que era do PSOL, de uma emenda de que não cabe prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado, porém, deveriam as mulheres que deixaram de receber pensão receber o auxílio emergencial. Colocar mais uma previsão de auxílio emergencial.
Proposta interessante, só que o projeto que estava sendo debatido ontem era um projeto de direito privado, não era um projeto de direito público ou de atuação do Estado. Possivelmente essa proposta será inserida em outra previsão. Eu acho que teremos outras mudanças importantes no direito de família. A guarda deve ser repensada. A guarda é uma questão interessante, né? Porque eu formulei uma proposta com o Simão e com o Bunazar, ela quase passou no Senado. Depois o Mário Delgado fez uma proposta num projeto de lei da senadora Soraya, e depois a senadora Soraya acabou tirando o projeto não está tramitando. E quando estava sendo votado no Senado, eu recebi um contato e falei, olha, a senadora relatora não gostou, muda a redação. E a gente foi tentar achar a redação para votar naquele momento, depois os senhores podem ver lá que isso foi debatido no Senado, havia uma proposta do senador Pacheco, que foi justamente a proposta de emenda que eu tinha mandado, e não se encontrou um consenso. O tema de guarda já é um tema difícil, e agora ele ficou mais difícil ainda com a pandemia. Eu tenho visto aí, por exemplo, gente dizendo quando o pai é médico ou quando a mãe é médica não pode ter visita. Isso é um completo absurdo. Os médicos muitas vezes se protegem mais do que as outras pessoas. Então esse já é um desafio. Isso oferece risco à criança. Sim, mas tem muito mais gente que oferece risco à criança do que o médico. Quer dizer, a gente precisa do médico, do enfermeiro e do técnico de enfermagem, hoje, mais do que qualquer outro profissional, e a gente vai ainda impingir discriminação de que ele não pode exercer a guarda. Então, quer dizer, temos grandes desafios. No final das contas, a gente não conseguiu ter uma regra sobre guarda ou sobre convivência, não conseguiríamos ter, porque esse é um terreno espinhoso. Mas, para encerrar e abrir para perguntas, porque o meu tempo, já falei aqui 50 minutos, ontem eu participei de um debate com o Andrei, que é o vice-presidente do Conselho Notarial do Brasil, está lá no Instagram do CNB, sobre extrajudicialização. E eu acho que é um caminho sem volta, ainda mais agora, que a gente vai ter dificuldade e a gente não vai querer ir para os lugares. Então, teremos grandes desafios e, portanto, acho que a extrajudicialização vai ser cada vez mais intensificada. E ele, como ele é notário, ele tem resistências quanto ao divórcio unilateral. Eu prefiro falar divórcio unilateral do que divórcio impositivo. A palavra impositivo não é muito simpática. Eu prefiro falar divórcio unilateral, que é feito direto no cartório de registro civil. Eu fui um dos autores do projeto que está sendo debatido lá no Senado. Bom, numa realidade de violência doméstica intensificada, o divórcio unilateral acaba sendo uma alternativa muito forte, porque você vai direto no cartório de registro civil, é direito potestativo, divorcia e ponto. E aí ele foi querer argumentar, eu usei esse argumento da violência doméstica, porque ele dizia, não, mas o divórcio unilateral, ele intensifica o conflito. O que eu disse para ele, não, pelo contrário, ele afasta o conflito e dá esse exemplo da violência doméstica. Aí ele foi dizer que a violência doméstica era exceção. Meus amigos, hoje eu fui ver os comentários lá no CNB por essa frase dele de que a violência doméstica é exceção, especialmente porque todos nós sabemos que a violência doméstica ela tem sido intensificada nesse tempo de pandemia. Então, vejam só que isso foge um pouco do tema, eu vou passar já para o Conrado para as perguntas, não foge tanto, né? Porque o divórcio vai ser feito direto no cartório de registro civil e nós teremos o debate das questões relativas a alimentos em demanda própria. Mas, numa realidade pandêmica, de aumento de violência doméstica, e isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, o divórcio unilateral ele fica fortalecido, porque além de ser um instrumento de extrajudicialização, ele acaba sendo utilizado para afastar a violência. Por quê? Imagina, eu vou exigir que uma mulher sob violência doméstica que queira fazer um divórcio tenha que ver o ex-marido para fazer uma escritura? Quer dizer, isso só vai aumentar o problema. Então, o panorama futuro que eu vejo também é que teremos mudanças estruturais muito grandes, muito drásticas no direito de família como um todo, e acho que o divórcio unilateral acaba sendo fortalecido não para a realidade B, mas para a realidade C, que vem depois, e acaba fortalecendo essa ideia que nós temos.
Muito bem, pessoal. Eu quero agradecer a todos, agradecer ao Conrado, agradecer a vocês todos aqui, um público muito qualificado. Conheço várias pessoas que estão aqui. Dizer que foi uma honra, que estou à disposição e dizer ao Conrado que esse trabalho que está sendo iniciado aqui é um trabalho muito interessante, que você siga com ele, porque cada vez mais nós teremos eventos como esse. Muito obrigado. Fico aqui à disposição de vocês para perguntas. Bom, quero agradecer, em nome de toda a comissão, Flávio, pela tua disponibilidade. Eu sei que nós conversávamos enquanto o pessoal entrava aqui na sala, do quanto a gente tem trabalhado mais em casa do que quando fazíamos as atividades externas, né? Tu disse que já é a tua realidade de ter uma boa estrutura, então, na verdade, isso aí não te pegou de surpresa, mas eu, pelo menos, e imagino que a maioria dos colegas, assim, as semanas foram de adaptação também dessa nova rotina, né? Então é isso que a gente vai passar. Vou abrir aqui, deixar para os colegas que têm alguma dúvida específica a respeito da questão dos alimentos. Deixa eu ver se aqui no chat tem alguma situação, mas... O livro é Jurisdição e Direito Privado, a Thames, o livro em homenagem a Nancy é esse mesmo. Tá, tem uma colega perguntando a questão daqueles que recebem pensão alimentícia e tem a questão do estudo. Na verdade, Flávio, talvez a pergunta dela e que a grande verdade vai agora ter uma enxurrada de uma ação revisional, e esse texto da professora Marília, ele traz um pouco essa discussão, mas talvez só de te ouvir qual é o panorama que tu vê dessas ações revisionais daqui para frente, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que, sim, a questão econômica ela já está tendo alterações, como tu bem apontou, mas também a gente pode ter um espaço para aquelas ações aventureiras, né? Então, na verdade, te ouvir um pouco o que tu enxerga enquanto mecanismos que os magistrados devem utilizar nessas ações revisionais. Olha, Conrado, realmente, hoje já há uma judicialização muito grande de ações de despejo. Revisional de locação. Isso eu já fiz uma pesquisa e já encontrei. Acho que mensalidade escolar vai ser o próximo alvo da judicialização, e acho que as ações de alimentos também. Nós teremos uma enxurrada de ações judiciais, especialmente ações revisionais, por aquilo que eu falei do empobrecimento, né? Eu dei um exemplo da senhora Pugliese, mas, meus caros, o luxo acabou. Acabou o luxo. O luxo acabou. Depois faço um exame de consciência, não vou responder por mim. Quanto que vocês estão cobrando por serviços novos que estão entrando agora? O mesmo preço que vocês cobravam antes? Porque se estão, vocês não fecham mais o negócio, né? Então, os veículos estão todos parados, o preço do petróleo despencou, os ganhos das pessoas despencaram e as necessidades também, né? No geral, depois procure. Eu tenho vários exemplos do que eu tenho notado, né, de coisas que diminuíram de preço de forma absurda. O luxo acabou. Então, eu acho que a tendência é realmente diminuir o valor dos alimentos. Agora, claro, né, sempre o julgador tem que estar atento para demandas que são demandas aventureiras. Por isso que eu acho que vai ser uma ferramenta muito utilizada abrir as contas. As pessoas sempre tiveram resistência quanto a isso. Em contratos é pior, porque tem sigilo, tem concorrência, né? E pensando que o credor de alimentos tem inversão do ônus da prova, né, em seu favor. A carga dinâmica da prova. Então, na verdade, quem paga é que vai ter que abrir. Se eventualmente teve uma mudança, isso vai ser muito importante. Tem uma pergunta aqui da Flávia sobre a questão dos descontos das parcelas alimentares quando o trabalhador tem um contrato suspenso e começa a receber o benefício. Já tem decisão já determinando de fazer o desconto no benefício, né? Agora, tem que tomar cuidado o limite desse desconto, para também a pessoa, porque o objetivo do benefício é a pessoa comer. A premissa do benefício a pessoa vai suspender todos os contratos, locação, né? Tem até um projeto para uma moratória ampla, um projeto no Congresso, para contas em geral, a pessoa vai parar de pagar e o valor é para comer também, né? Então, já tem decisão determinando o desconto em benefício, mas isso também tem que ser feito com certo controle. Porque senão, também o credor não vai ter o que comer,
O devedor, perdão. Tem uma pergunta também a respeito da questão do protesto das decisões de alimentos, Flávio. Essa é uma boa pergunta, hein? Estão perguntando sobre o texto do Simão, está no site do IBDFAN. Olha, Conrado, vou dizer uma coisa para vocês, não só sobre o protesto, como também o cadastro de inadimplentes. Tá? A expectativa, dentro da nossa realidade B indo para C, é que 90% ou até mais das pessoas no Brasil têm o nome escrito no Serasa. 90%. Até porque, às vezes, a pessoa pode ter dinheiro para pagar. Né? Eu não sei se vocês que estão me assistindo já fizeram hierarquia de boletos já. Isso eu vou pagar, esse eu não vou. Tem muita gente que já está no segundo mês já fazendo hierarquia de boletos. Né? Eu usei lá no Zoom do IBDFAN hierarquia de boletos. Eles que lutem, né? Os boletos que lutem. Muito bem. O boleto não para de chegar, né? Bom, mas voltando, com 90% dos nomes inscritos, 90% das pessoas com o nome escrito no Serasa, qual que vai ser a finalidade de protesto, cadastro negativo e cadastro positivo? Existem valores que vão ser muito revistos a partir de agora, porque a restrição era utilizar para cálculo de risco contratual, né? Para obtenção de crédito. Talvez alguém tenha que dar crédito mesmo sem análise de risco. Né? A Sâmia está dizendo, não vejo grande efeito protesto em inscrição no Serasa, talvez para classe A, mas a C ou B é irrelevante. Eu acho que vai ser relevante também para A, viu, Sâmia? Porque se 90% tiver o nome escrito, qual que é a finalidade de escrever? E não é só porque não tem dinheiro. Por exemplo, eu não acho justo pagar um determinado boleto, eu quero rescindir o contrato. Imagina uma escola. Eu não quero pagar a escola é intransigente, vai lá, protesta e me inscreve. Eu tenho dinheiro para pagar, mas eu não acho justo pagar. Então, esse é ótima pergunta. Os cadastro positivo, cadastro negativo, por um bom tempo, eles vão perder aí a sua finalidade. E outra coisa que, infelizmente, vai acontecer, infelizmente, para muitos, é uma quebra absurda das nossas privacidades, por um bom tempo. Todos os panoramas que se escreve sobre a pandemia no futuro é que a privacidade vai ser colocada em xeque. Né? Até porque eu vou dar um exemplo. Você vai para uma sala de aula, vão medir sua temperatura para você entrar na sala. Se você estiver acima de 37, você é mandado embora. A tua temperatura será investigada. E não é só esse exemplo. Você vai entrar nos ambientes, quando você entrar nos ambientes, a sua temperatura será investigada. Ou os senhores duvidam, por exemplo, imagina, vou fazer uma viagem, né? Quando as viagens voltarem, vai ter que ter muito dinheiro para viajar para fora, porque muitas companhias aéreas vão quebrar, então será caríssimo viajar para fora. Quando você passar no raio-x, já vai medir sua temperatura. E aí o segurança vai dizer, o senhor está com temperatura de 37 graus, o senhor não pode embarcar. Eu estou dando só um exemplo. Né? Como a privacidade, você vai ser monitorado para ver se você está doente ou não, se você saiu de casa. Né? Esses monitoramentos já acontecem, então nós teremos um mundo totalmente diferente. E, Flávio, a questão das execuções, assim, como é que tu visualiza o quadro das execuções daqui para frente? Ou seja, nesse panorama aí, como o professor Simão, que já participou de, inclusive, um dos primeiros eventos que a gente fez na comissão aqui foi com o professor Simão. Ano passado, o evento do Dia do Advogado foi com ele. Como é que tu enxerga a questão das execuções daqui para frente? Bom, sobre a questão da acumulação de ritos, a jurisprudência vinha caminhando pela possibilidade de acumulação de ritos. Tem um julgado famoso do ministro Salomão nesse sentido, acho que da Nancy também, admitindo você acumular os ritos. Né? Eu não sei se essa tendência vai se confirmar. Eu tenho dúvidas. E tem uma questão também interessante, porque nesse julgado que se admite a acumulação dos ritos, o ministro Salomão, eu estou em dúvida se é o Salomão ou a Nancy, ele pontua a possibilidade de se utilizar outras medidas de coerção do 139, inciso 4 do CPC. Eu acho que é um julgado do Salomão. Dizendo, olha, se cabe prisão civil, por que não cabe uma outra medida de coerção, medida coercitiva? Né? Por exemplo, cabe
aprender o passaporte, aprender a carteira de motorista. Seriam alternativas para a prisão, mas vamos pensar também essas duas medidas que a gente vinha debatendo, né? Hoje, é muito efetivo aprender a carteira de motorista? Eu não saio de carro faz um mês. É muito efetivo aprender o passaporte? Ou será efetivo aprender o passaporte? Então, esse é um tema que eu tenho um ponto de interrogação, né? Não só das medidas coercitivas atípicas, como também se a gente vai ter essa possibilidade de acumulação. Eu tenho dúvida se a gente ainda vai ter um sistema rigoroso, né? Um sistema rigoroso de cobrança dos alimentos no futuro. Esse eu tenho dúvidas e preciso refletir. Não, e até o próprio BDFAN aprovou o enunciado ano passado, né, Flávio? Sobre a questão da acumulação dos ritos, né? Porque o Tribunal do Amazonas, por provocação da Defensoria Pública, já admite, né? E o BDFAN acabou aprovando, o que na prática eu até acho que pode mais atrapalhar do que ajudar a questão da acumulação de ritos. Eu acho que na prática processual acaba sendo mais dor de cabeça do que vantagem para o próprio exequente, né? Mas, de qualquer forma, são essas situações que a gente vai ter que repensar. Tu quer fazer alguma Só um detalhe, consideração? Conrado. A acumulação, o que eu ouço os colegas falando é que não, ela é efetiva, é melhor para a prática. Por que essa sua ressalva? É porque, como a questão do rito de prisão ele costumava, né, não agora no momento de pandemia, mas ele costumava ser mais efetivo, a gente conseguia, quando fazia isoladamente, ter uma maior celeridade da coerção pessoal. E daí a questão da coerção patrimonial, a gente ia tentando as medidas, penhora online, FGTS, salário, depois as medidas atípicas, mas a questão da coerção pessoal, a gente consegue ter uma maior celeridade, porque a grande verdade, né, Flávio, que as pessoas elas têm no imaginário que assim que distribuiu a execução já tem decretação de prisão. As pessoas imaginam assim que até eu sempre brinco em sala de aula, tomara que quem não é do direito não nos escute, porque realmente se as pessoas imaginassem o quanto é burocrática a execução de alimentos, talvez até teria um maior inadimplemento. Então, por isso, eu sempre fui muito resistente à questão dessa acumulação de ritos, por verificar que, na prática, ela pode muito mais atrapalhar do que ajudar. Mas, veja, se a gente pensar que a prisão tende a desaparecer num sistema de pobreza generalizada, porque o argumento não é que a cadeia tem muita gente, esse argumento sempre existiu. O problema que vai surgir agora não é da cadeia muito cheia, é o problema do empobrecimento geral. Claro. Pessoal, acho que estão novamente perguntando sobre o texto. O texto do professor Simão está lá no site do BDFAN. Inclusive, hoje ainda segui em destaque o texto dele. Então... É que estão perguntando, eu vou mandar aqui. Vou mandar. Eu não sei se eu consigo colocar aqui ao lado, no bate-papo. Estão perguntando do texto das 3 realidades. Só que esse texto não tem em português, tá? Tem em inglês, Covid Briefing, chama. Eu vou mandar para você, Conrado, se você conseguir colocar, aí as pessoas podem acessar. Tu vai mandar pelo WhatsApp, Flávio? É. Tá. Eu acho que eu já mandei aí. Tá. Deixa eu só ver. Talvez eu até consiga colocar ele aqui. Só um minutinho. Estão perguntando desse texto. É um texto muito interessante mesmo. Se eu consigo compartilhar a tela. Eu mandei no seu WhatsApp. Estão perguntando desse panorama de futurologia. Mas, otimista nem lê, tá? Eu tenho uns amigos otimistas que... Vocês preferem italiano? Tem inglês, italiano, francês? Eu compartilhei ali. Compartilhou? Aham. Vou colocar italiano.
Mas olha, nas 3 realidades o liberalismo acabou, a proteção da... Estão vendo aí, ó? Tá aparecendo, né? Tá. Esse está em italiano. Aí mostra tudo que vai acontecer, o que já está acontecendo. Aí, o Grupo Internacional de Futurologistas, Análise Política, fizeram um estudo. Ó. Aí fala do aumento de problemas, um aumento de nacionalismo, de problemas mentais das pessoas. É um estudo bem interessante. Ó. Aí depois vai dizer quais são os panoramas possíveis. Primeira pirâmide, que é uma concentração do dinheiro mais nas classes mais abastadas, as ruas vão ficar assim. Muita comoção social, aumento de violência, intervenção do Estado para conter a violência. Essa é a desgraça total. Né? Aumento do poder militar. O segundo é a vila, o jardim. Aí é o mundo comunitário que eu falei. Ó. Volta ao do período medieval. Cada um vai produzir, os supermercados não vão ter nada, as pessoas vão ter que produzir. Todo mundo paralelo, ninguém vai usar os serviços essenciais, as pessoas vão ter jardins para fazer a produção. Esse aqui é o Fourier Urban, né? E esse aqui que é o mais provável, o Leviatã, que é uma espécie de New Deal, o Estado intervindo com políticas para ajudar os mais pobres, ó, no Deal. E aí depois faz uma análise da sociedade, da economia, o meio ambiente, política e tecnologia. Leiam aí. Quem são os beneficiários, ó, de cada um deles. Bem interessante. E depois tem todos os dados que foram utilizados. Né? Mas ali eu gostei que tem um quadro ali por emoticon também, né? Isso. Cada realidade o que se tem. Mas, Flávio, te agradeço, né? De fato, eu costumo ter uma visão bastante otimista. Eu acredito até que esse é o trauma da nossa geração, né, Flávio? As gerações que nos antecederam tiveram o momento das guerras e eu acredito que as coisas vão mudar, mas assim como o momento de crise, a gente tem esse momento tem perdas e tem ganhos, né? Todo mundo vai sair diferente, assim como já estamos nos modificando. A questão da parentalidade está sendo modificada, a questão da participação ativa dos pais na educação dos filhos, a questão da conjugalidade também, né? Eu tenho dito até, Flávio, que os casais que resistirem à questão da pandemia, eles vão ter um selo de qualidade, né? Que vai ser o AC e o DC, ou seja, vai ter quase como como o pessoal vai pro Rock in Rio, que tem aquela Rock in Rio eu fui, vai todo mundo dizer confinamento eu passei, ou seja, na verdade, assim, é um momento de crise, é um momento que realmente vai modificar todo o olhar da sociedade contemporânea, nossa geração vai se modificar, tomara que seja com menores perdas, enfim, mas, de fato, todo o direito civil como um todo vai ser revisto, né, como tu bem apontou. E te agradeço imensamente, mais uma vez, de coração, pela tua disponibilidade e tenha certeza que a OAB do Rio Grande do Sul aqui vai estar sempre de portas abertas, esperando, então, que assim que possível tu possa, assim como ano passado tu esteve em Gramado conosco, né, que tu possa ter a participação aqui nos nossos eventos e que a gente possa se encontrar novamente com uma edição de temperatura, com um monte de coisa, enfim, mas que a gente possa estar junto. Te agradeço e agradeço também ao operacional da OAB que possibilitou que isso tudo acontecesse, né? Não somos só nós, o próprio setor de eventos da OAB também está se reinventando, então agradecer a Adriana, a Marileis e a Cris, que nos deram apoio, ao Vitor aqui da técnica, que nos deu o apoio, agradecer a todos os integrantes da Comissão Especial de Família e Sessões da OAB, lembrando que a nossa próxima reunião ordinária vai se realizar agora no dia, deixa eu consultar aqui, no dia 26, ao meio-dia, também pela plataforma Zoom. Então, quem ainda não faz parte da nossa comissão, seja bem-vindo. E, professor Flávio, mais uma vez, obrigado. Um bom final de semana e conte sempre conosco. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que participaram.
e a gente se vê. Até mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau, pessoal. Um bom dia a todos.